O super-herói Flash é mostrado com a sua super velocidade, sendo capaz de gerar vários poderes meio que derivados, como criar tornados, produzir eletricidade através da fricção da eletricidade estática. Porém, se a gente pensasse no mundo real, teria que ter uma série de modificações que com certeza dariam um monte de outros poderes do Flash para que essa super velocidade existisse, pois senão seria uma verdadeira história de terror que seria contado quando você mostrasse o Barry Allen ganhando seus superpoderes. Eu sou o Luiz, do Monstros e Aventuras, e eu como médico vou explicar um pouquinho agora como funcionaria se o Flash tivesse realmente superpoderes no mundo real, ou se alguém tivesse a capacidade de ter velocidade do Flash em nível supersônico ou maior, e como o corpo teria que ter, na verdade, uma série de outras modificações para poder pegar e acompanhar isso. Inclusive, eu vou concluir falando como o pessoal dos quadrinhos resolve isso de forma bem prática para resolver a maioria desses problemas. Pois bem, primeiramente, correr rápido não é simplesmente o poder do Flash. Todo o corpo dele funciona muito mais rápido. Então, em teoria, a habilidade principal é do corpo dele todo se mover muito mais veloz do que um ser humano, sendo tão veloz que é capaz de praticamente andar sobre a água, produzir tanta fricção que é capaz de... a eletricidade estática que ele gera é tamanho que é capaz de produzir raios, e por aí vai. Contudo, pro corpo humano, isso não seria nada agradável. A gente tem que lembrar como, mesmo para pegar e ir em aviões supersônicos, pilotos ficam durante muito tempo sendo treinados para aguentar a velocidade intensa que seria capaz de detonar seus corpos. E mesmo assim existem velocidades acima das quais o ser humano não consegue pegar e aguentar o tranco. E ainda por cima, se a gente pensa no Flash, não é simplesmente que ele tá indo mais rápido. Várias estruturas do corpo dele estão se movimentando, afinal, os músculos não são uma grande massa, mas temos vários músculos pelo corpo, cada um se movimentando na sua direção e no seu ritmo. Então, a primeira coisa importante é o seguinte, se os músculos tivessem uma velocidade tremenda, o que significa uma força enorme, a gente teria que ter os tendões, que são tipo cordões que ligam os músculos aos ossos e mesmo aos outros músculos. Assim como os próprios ossos, esses teriam, tanto um quanto o outro, teriam que ser reforçados, para eles não se romperem ou se quebrarem com a velocidade tremenda de contração dos músculos quando pegasse e o Flash usasse sua super velocidade. Imagina só o momento, Barry ganha seus superpoderes e simplesmente ele se desintegra, se quebra todo quando ele começa a usar super velocidade. Mas a coisa vai ainda mais tensa, porque a gente tem que lembrar o seguinte, nosso corpo, os músculos e os órgãos, eles não são coisas separadas, e tá tudo em contato um com o outro, cada um dos sistemas. Quando você se mexe, os seus nervos, músculos, os seus órgãos internos, tá tudo se mexendo junto, e tudo consegue funcionar mais ou menos bem, porque eles têm várias membraninhas que vão separar uma estrutura da outra, inclusive várias membranas que separam os músculos entre si, que no caso dos músculos a gente chama de fáscias, e cada órgão tem sua membrana e cada membrana tem um nomezinho diferente. Pois o que acontece? Se o corpo se movesse tão rápido assim e os músculos se movessem o tempo todo, a gente teria que ter essas membranas reforçadas para os músculos não se destruírem um ao outro, ou mesmo os órgãos internos, para quando pegasse e se movesse devido ao tamanho da fricção. E sim, muita coisa disso é justamente por causa da fricção. Tanto é que a gente costuma, quando é fã de quadrinhos, uma das primeiras explicações que sempre aparece é por que o Flash ele não se desintegra quando vai em super velocidade. Tanto que tem algumas piadinhas de quando ele usa roupa comum, a roupa se desintegrando por causa de super velocidade. Então, algumas vezes coloca-se como ele tendo trajes especiais, por exemplo, né? E outras vezes usa justamente a questão de campos de força para o corpo. E essa questão de campos de força ajuda muito, por quê? Porque justamente você teria que ter, como eu disse, membranas reforçadas para cada órgão do corpo e para cada músculo para conseguir aguentar esse atrito de super velocidade sem se destruir. Então, quando você
tem a ideia de campo de força sendo gerada como a força da velocidade, isto é, você tem literalmente um tipo de membrana com um tipo de energia, uma matéria especial que é capaz de fazer isso, você já resolveu o assunto, porque, não, na verdade todos os órgãos e estruturas são movidos por essa forma de energia, são protegidos por isso, e tudo se move mais rápido, eles conseguem filtrar qualquer tipo de substância, e conseguem se proteger, pronto, sabe? Então, a ideia dos campos de força, inclusive, é usada para um monte de coisa. Inclusive, é usado para justificar os poderes do Superman, sendo derivados de um corpo de força que o corpo dele gera por causa da energia solar. Os velocistas no universo da DC Comics, muitas vezes usam campos de força também, que são capazes de modular a aceleração, né? A Marvel não tem tanto assim, só que eles usam direto os poderes psíquicos, que na verdade são manipulação de campo de força, e por aí vai. Na prática, metade dos poderes dos quadrinhos atualmente é campo de força, se a gente pensar. Então, retornando ao nosso mundo, a gente já tem osso reforçado, tendão reforçado, músculo protegido, todos os órgãos do corpo humano protegidos por causa disso. Além disso, como eu disse, a própria pele teria que ser alguma forma alterada, reforçada, para evitar o atrito com o ar. Só que esse atrito com o ar não é apenas a pele que pega. A gente tem que lembrar que a gente respira, que a gente tem ouvidos ainda por cima que pegam, são feitos justamente para captar as vibrações sonoras. E a gente, nesse processo de respiração, a gente tem uma série de estruturas internas que vão até o pulmão para permitir que o ar flua. Então, gente, se esse ar fosse em super velocidade, na verdade, todo o nosso sistema interno, até a parte interna do pulmão, teria que ser modificado para aguentar essa velocidade sem ser destruída. E os nossos ouvidos também, assim como nossos olhos, teriam que pegar e ser protegidos contra essas vibrações enormes que poderiam destruir os nossos corpos. Tanto assim que no mundo real, existe sim medidas de o quanto o corpo humano aguenta de determinadas vibrações e que você usa isso para criar legislações específicas em questões de saúde do trabalho, principalmente trabalhador de construção, trabalhador que trabalha de lado de construção, do quanto o máximo as máquinas podem fazer de vibração e dos equipamentos de proteção justamente para proteger o corpo humano, os ouvidos e suas estruturas dessas vibrações. Por isso é muito importante toda essa questão de saúde do trabalho, dessa ergonomia, dos equipamentos de proteção, de você usar direitinho quando você usa uma coisa no trabalho, justamente porque tem uma série de medidas, tanto físicas quanto químicas, que foram estabelecidas daquilo que pode ser prejudicial para o corpo humano. E quando a gente pega e prossegue essa questão de velocidade, ainda existe mais um porém, que é o seguinte: os nossos corpos não se movem sozinhos, é o nosso cérebro com os nossos nervos que vão pegar e controlar esses movimentos. Então, gente, imagine como o cérebro teria que ter todo um sistema de processamento diferente, por causa que, para conseguir pegar e compensar essa velocidade. Lembrando que o nosso corpo não é tipo, você dá uma ordem e simplesmente seu corpo vai para frente, e isso acontece em centésimos de segundo. Toda vez que você está se movimentando, durante todo o movimento, o seu corpo ele está modificando e controlando aquele movimento passo a passo. Tanto assim que temos várias doenças que geram tremores e descoordenação, justamente por causa que você tem a perda desse controle que tem durante todo o movimento, né? Como eu disse, não é só lançar uma ordem e o corpo se moveu. Não, todo o processo de movimento, de ida e volta, cada segundo é controlado pelo corpo. Então a gente teria que ter todo um cérebro modificado para aguentar isso. E para finalizar a cereja do bolo, temos que lembrar o seguinte: o nosso querido Flash, ele precisa levar, como eu falei, oxigênio e nutrientes para ter energia para os músculos se moverem e para o nosso corpo se movimentar. Então, imagina a velocidade absurda que o sangue teria. Não seria nem do tipo de ter uma membrana revestindo para sobreviver ao atrito dos órgãos em si. Você teria que, o próprio vaso sanguíneo, ele teria que ser modificado, porque ele não pode ter uma membrana grossa, porque senão não ia passar oxigênio e não ia passar açúcar, os nutrientes para dar energia e as forças para o nosso corpo. Então, na verdade, toda a estrutura do vaso sanguíneo teria que ser modificada para ser uma coisa muito mais forte e manter
mantendo a espessura para não ser muito grosso, para assim conseguir pegar e transmitir os nutrientes sem pegar e causar problemas, porque senão a velocidade ia ser tanta que ia aumentar tanto a pressão do sangue que os vasos iam se explodir. Tanto assim que temos que lembrar que pressão alta é uma doença real. Por quê? Porque acima de determinada pressão que você mede, a pressão do sangue começa a causar machucados dentro do vaso sanguíneo, e esses machucados geram um monte de problemas e um monte de doenças que ficam progressivamente maiores por causa justamente dessa pressão alta. Por isso a importância de você fazer o controle periódico da sua pressão. E aí? Quais outros heróis, vilões e monstros você gostariam que eu pegasse e falasse das bases científicas que teriam que existir para eles pegarem e ocorrerem no mundo real? Coloque aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!